Texto da Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo de número 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande temor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui diante de um dos livros mais enigmáticos da história da humanidade. Ele é altamente enigmático, extremamente enigmático. É tão enigmático que evita-se ler o livro, porque não se entende mesmo. Ele não é como o Evangelho de Mateus, que você consegue ler com mais facilidade. Também não é como o Evangelho de Marcos, ou de Lucas, ou de João. Este livro aqui, ele foi escrito por revelação, por mandado diretamente de Jesus. Ele não é uma narrativa, tá bem? Ele é uma profecia. O livro está dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, eu que li, tá bem? E os que ouvem, vocês que ouviram, as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Este livro ele tem 7 bem-aventuranças. Ao ler o livro, você é bem-aventurado. Ao ouvir a leitura, você é bem-aventurado. Ao guardar as coisas que nele estão escritas, você é bem-aventurado. O livro tem 22 capítulos. Se você fizer uma leitura corrida, sem parar, você lê este livro aqui em 1 hora e 20 minutos. 1 hora e 20 minutos. Você termina a leitura do livro.
Você começa com a apresentação de Jesus, uma revelação. Jesus se apresenta como um ancião de dias, cuja cabeça, os cabelos estão brancos. Existe um cinto de ouro em Cristo. Ele está vestido com uma veste sacerdotal, comprida, dos punhos até o tornozelo. Existe uma espada que sai da boca de Jesus. Os seus olhos são como chama de fogo, e o seu rosto resplandece como o sol. E a voz dele é como a voz de muitas águas, e os seus pés são reluzidos como um latão que foi refinado no ouro. Nas mãos do Senhor Jesus existem 7 estrelas, e as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas do Apocalipse. Cristo disse a João: o que você vê, escreve num livro e envia para a igreja, porque o Apocalipse não é para o mundo, o Apocalipse não é para Israel, a nação de Israel, o Apocalipse não é para o Irã, o Apocalipse ele é para a igreja. O que você vê, escreve e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E Cristo vai se revelando. No capítulo 2 e no capítulo 3 existem as 7 cartas das 7 igrejas. No capítulo 4 é apresentado o trono de Deus. No capítulo 5 é apresentado o Cordeiro de Deus. No capítulo 6 são abertos os 6 primeiros selos. E aí não para mais, meus irmãos. Porque depois dos 6 primeiros selos, aí vem as 7 trombetas. Depois vem as 7 taças da ira de Deus, a volta de Cristo, a condenação do anticristo, o reino de Satanás, ou a última rebelião de Satanás, e depois vem o juízo final, com o grande trono branco. O capítulo 21 e capítulo 22 apresenta para nós o terceiro céu, o paraíso, a nova Jerusalém, onde nós vamos morar. Deus, na sua infinita sabedoria, pegou tudo que ele tinha que dizer e ele escreveu num livro e disse: quem quiser, leia. Bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia. E bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. E quanto mais se aproxima o momento de nós vermos as coisas acontecendo, mais deve se pregar nele, porque mais luz vai acontecer. Quanto mais você lê a profecia, mais luzes vão se acendendo. O apóstolo Pedro falou: atentem bem para as palavras das profecias, porque elas servem como lâmpadas na escuridão. A profecia não é para ser evitada, é para ser estudada, meditada de dia e de noite. Porque se a gente não começar a fazer isso agora, sabe quando que a gente vai entender alguma coisa? Nunca. Se você não começar hoje, você vai entender nada nunca. Começa agora. Como que eu começo? Faça a leitura, mas eu não estou entendendo, mas faça a leitura. Eu não compreendi nada, mas faça a leitura corrida. Começa no capítulo 1, termina no capítulo 22 e começa de novo. E faça as anotações. E ore a Deus de joelhos e peça a iluminação do Espírito Santo, para que você possa compreender um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho. E a leitura é suficiente para abrir o seu coração e mostrar que as coisas estão próximas. A gente começa aqui o capítulo de número 6 e a gente está espantado, porque no capítulo de número 5 a Bíblia diz o seguinte: que João, o apóstolo do Senhor, foi arrebatado aos céus. No capítulo 4 ele diz: ouvi uma voz que do céu me dizia: suba para cá. Porque se você quer ter compreensão das coisas de Deus, você vai ter que subir, meu irmão. Irmãs, jovens, você quer ter compreensão das coisas de Deus? Tem uma voz dos céus dizendo: suba para cá. Eleva os meus olhos para os montes. Esse é o seguinte: eu tenho que olhar para a casa de Deus, eu tenho que olhar para o céu. Levantai os vossos olhos e glorifiquem a Deus, porque próxima está a vossa redenção. Há uma voz no capítulo 4 dizendo: quer entender as coisas de Deus? Sai da terra. Sai da terra, concentra-te nas coisas do Senhor, suba para cá. No capítulo 4, João chegou aos céus e lá ele viu o trono de Deus, que tomava conta do céu inteiro. Aquele trono tomava conta do céu inteiro. E no trono ele viu um assentado que era semelhante a um monte de pedras preciosas. Do trono de Deus saíam vozes, as vozes que ficavam falando. É um trono falante, um trono estéril.
fica falando o tempo todo, como se tivesse caixa de som que saía do trono. Vozes, relâmpagos, Deus assentado num trono e o trono soltando relâmpago para todo lado, e trovões, dava para ouvir as vozes saindo do trono e dava para ouvir os trovões, porque o trono ficava trovejando no céu, e relâmpago para tudo quanto é lado. E olhando para aquele ser Deus que estava sentado ali, havia um arco que pegava e tomava conta. Quando você entrar no céu, aquele que entrar no céu verá um arco tomando conta, um arco de Deus, todo multicolorido, muito colorido mesmo. E João continuou a visão dele, ele viu que haviam 4 animais que ficavam em torno do trono. Esses 4 animais, um à direita, outro à esquerda, um na frente, outro atrás, só que eles ficavam como que rodopiando, tá bem? Em volta do trono. E ele também viu que havia um púlpito com 24 presbíteros, 24 anciãos assentados naqueles tronos. E aqueles 4 seres viventes, eles ficavam cantando de dia e de noite, monotonamente. Sabe o que é monotonia? É aquilo que só tem uma nota, e uma música que só tem uma letra. Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, um cantando para o outro. Quando eles terminavam a estrofe, os 24 anciãos tiravam a sua coroa e se prostravam diante do trono. Capítulo 4. Quando toda essa visão está acontecendo, no capítulo 5, aí um dos anciãos pega e diz o seguinte: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Quando ele olhou bem, na mão direita de Deus, na destra de Deus, havia um pergaminho. E esse pergaminho ele estava lacrado, e haviam 7 selos que lacravam este pergaminho. 7 selos, não é esse selo do correio não. É porque para selar as cartas naquele tempo, eles pegavam a cera da vela, entendeu? Eles derretiam, pegavam o anel do rei e lacrava. Só quem tinha autorização de abrir era o próprio rei. Ele escreveu um pergaminho, lacrou. Escreveu outro pergaminho, lacrou. Um terceiro, lacrou. Um quarto, lacrou. E foi enrolando um no outro, virou um rolo. Um rolo que tinha 7 camadas e que tinha 7 selos. E Deus estava segurando aqui. E o desafio foi o seguinte: escuta, porque a voz ela saiu dos anciãos, e os anciãos diziam: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? João, que estava até aquele momento só contemplando, ele ficou na dele. Ficou na dele. Porque ele esperou. Quem sabe um dos 4 seres viventes se aproxima. Eles estão tão perto do trono, né? Tinha um ser vivente que tinha fisionomia de leão, tinha outro ser vivente que tinha fisionomia de boi, tinha um outro ser vivente que tinha fisionomia de águia com as asas abertas, e tinha um outro que tinha fisionomia de homem. João ficou esperando. Quem sabe um desses 4, que é tão íntimo de Deus, chega lá e pega o rolo. Mas eles foram besta de pegar? Não, porque a voz dizia o seguinte: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Nenhum dos 4 seres viventes. Talvez o ministério, quem sabe? 24 anciãos vestidos de vestes brancas, com coroas na cabeça, sentado bem do lado do trono de Deus. Quem sabe um dos presbíteros levantava, chegava lá e pegava? Não, nenhum deles se levantou, nenhum deles era digno. Aí João diz o seguinte: ele começou a chorar, por causa que então a voz dizia: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E disse João: nem em cima nos céus, meu Deus, aleluia, nem embaixo na terra, nem abaixo da terra, não houve um que fosse encontrado digno nem de olhar para o livro, quanto mais pegar e desatar. E pela primeira vez se ouve falar que tem um homem chorando no céu. Sabe o que é você ler a Bíblia de Gênesis até o livro de Judas, e você nunca ouviu falar que o céu chora? Que ninguém chorou no céu? E a Bíblia diz: e então João chorava, e chorava muito, copiosamente, porque ninguém nos céus
nem na terra e nem embaixo da terra foi achado digno de chegar diante de Deus, pegar o livro e desatar os seus 7 selos. Aí a Bíblia diz que se aproximou um dos seres viventes perto de João e lhe disse assim: João, não chores mais. Glória. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então eu imagino João limpando as lágrimas dos olhos, que ele chorava muito. Ele dizia: eu chorava muito. E ele limpa. E o anjo tinha dito para ele o seguinte: leão. Aí ele olhou e ele procurou o leão. Um tinha fisionomia de boi, um tinha fisionomia de leão, um tinha fisionomia de águia, o outro tinha fisionomia de homem. E haviam 24 anciãos, e os anjos voavam ao redor do trono. Aí ele olhou, então aquele é o leão. Só que a Bíblia diz o seguinte: que quando ele olhou bem, no meio do trono, não é na frente, nem do lado, nem atrás, no meio do trono, ele viu um cordeirinho. A palavra grega é arnion. Arnion é um cordeirinho com diminutivo. Ele viu um cordeirinho bem pequenininho, como dizia o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento dizia que tinha que ser um cordeirinho com 1 ano de idade, não podia passar de 1 ano, todo branquinho, e que não tivesse nenhuma mancha e nenhum osso tinha quebrado. Não podia ser cego, nem manco, nem nada, tinha que ser um cordeirinho perfeito. Quando ele olhou no céu, ele viu um cordeirinho que cabe no colo. Uma criança conseguia levar. O anjo usou tudo aquilo para falar de Jesus. Sim, ele falou: João, não chores mais. Eis aqui o leão. Ele falou leão. Mas cadê o leão? E ele viu um cordeirinho no trono. E o detalhe da Bíblia diz o seguinte: leia a Bíblia nos detalhes, meus irmãos. Não tenha pressa para ler a Bíblia, por favor. Eu estou implorando pelo Espírito Santo, leia a Bíblia com delicadeza, com calma, com diligência, com paciência, com oração, com humildade. Se humilha diante de Deus e fala: Senhor, eu não entendo uma letra do Evangelho, eu não sei. Quando você vê Jeremias dizendo: Senhor, eu não sei falar, não é hipocrisia e não é teatro, ele não sabe mesmo. E aí ele vê um cordeirinho. E diz: um cordeirinho como havendo sido morto. O pescocinho do cordeirinho estava cortado, estava como morto, bem no meio do trono. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e deslacrar, desatar, romper os 7 selos, os 7 selos. 7. E a Bíblia diz que então o cordeirinho foi se aproximando de Deus. E então ele abriu a sua boca, aqui eu estou conjecturando. Ele abriu a sua boca bem pequenininha e ele pegou o livro. A Bíblia diz que quando ele fez aquilo, quando ele pegou o livro das mãos de Deus que está no trono, diz que houve um clamor no céu, uma alegria no céu, um estrondo no céu, que os anjos de Deus começaram a dar pirotecnia no céu, e todos glorificavam e diziam a ele. Se você quiser ler no capítulo 5, existe o cântico do Cordeiro, versículo de número 12, capítulo 5 do Apocalipse, versículo 12, está escrito: com grande voz, não é? Glória a Deus. Glória. Ai, que vergonha. Glória a Deus. Vou dar glória a Deus baixinho, porque eu não quero que ninguém veja que eu estou dando glória. Não existe isso.
Versículo 12 está escrito: com grande voz. Aleluia. Grande voz. O céu você pode gritar, meu irmão. Mas você pode gritar, mas você pode usar toda a potência que você tem. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a ação de graças. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Aprenda a dar glória a Deus com vontade, irmão. Aprenda a dar glória a Deus com energia, com alegria, com desejo. Vai ensaiando, pelo amor de Deus. E se você for lá no versículo de número 13, diz assim: versículo 13 diz: e ouvi toda, não é só 2 ou 3 irmãos, eu ouvi toda criatura que está no céu, é todo mundo, porque avivamento que estava dizendo aqui o pastor Péricles deve envolver todo mundo, meu irmão. Quem é do céu tem que aprender a linguagem do céu, o som do céu, a alegria do céu. Aleluia, glória a Deus. E o som do céu é esse mesmo. Toda criatura dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a honra, a glória, a majestade, porque ele foi morto, glória a Deus, mas está ressuscitado. E ouvi toda a criatura que está no céu, só no céu e na terra. No céu todo mundo louvando, e na terra, e só na terra. Olha o detalhe da Bíblia, meus irmãos. A Bíblia diz: por minha vida, diz o Senhor. Deus é quem disse: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que este mundo tem dono. Aleluia, Senhor. Não tem nada largado por aqui, não tem nada solto por aqui. Todo mundo de joelho dobrado, ou está dobrado no céu, oh glória a Deus, ou o joelho está dobrado na terra, ou então o joelho está dobrado lá embaixo. Porque tem gente que pensa que morreu não tem que dar conta, é lá que vai ter que dar conta. Está escrito: e debaixo da terra. E outra coisa: e que está no mar. Isso é exagero? Não é exagero, é fé. Mas eu estou no mar, o que eu tenho a ver? Onde houver fôlego, todo ser que tem fôlego. É isso aqui que é Bíblia, meus irmãos. E todas as coisas, aqui já exagerou demais. Isso aqui só pode ser mito. Se você quiser pensar que é mito, o problema é seu. Eu creio que é a palavra de Deus. A Bíblia diz: e todas as coisas. Sabe o que é coisa? Coisa é pedra. Sabe o que é coisa? Coisa é minério. Sabe o que é coisa? Coisa é árvore. Sabe o que é coisa? Coisa é monte. Todas as coisas, seres vivos no céu, seres vivos na terra, os mortos no inferno, gente que fugiu para o mar, e todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder. Para quanto tempo? Por um culto. É por um culto? Por 1 hora? Por meia hora? Por quanto tempo? Para todo o sempre. Glória a Deus. E os 4 animais diziam: amém. Glória. Eita, isso aqui é o céu, meu irmão. Isso é o céu, é ensaio mesmo. Porque quando a gente chegar lá, não foi que a gente cantou? Quando chegar aí no céu, eu te amo. Quando eu chegar aí no céu, eu te amo. Aleluia, glória a Deus. E assim a Bíblia diz: e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. E essa é a cena do Apocalipse.
todo mundo adorando. Aí o que acontece? Aí Jesus ele revela. Você quer que a palavra de Deus venha para a igreja? Você quer que a palavra de Deus venha para o culto? Então a gente tem que começar a adoração quando sai de casa. Você sai de casa, você pega lá a roupa que você tem, a sua blusa, a sua calça, você vem, você se apresenta, começa a sua adoração ali. E você vai se apresentando, porque a Bíblia vai ser aberta no capítulo 6. Mas lá no capítulo 5 pergunta: quem é que vai abrir a Bíblia? Quem vai abrir a Bíblia para nós? Porque toda a preparação do culto, irmão Gilberto, toda a preparação do culto, pastor Pérez, toda a preparação é para que chegue o momento em que a palavra de Deus vai ser pregada. Jesus só abre a palavra depois do louvor, glória a Deus. Porque aqui no português, a Bíblia está escrita em prosa. Parece que é assim. Só que isso aqui é um cântico. É um cântico. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. É um cântico. Então, antes da palavra chegar, a gente tem que levantar as orações. Antes da palavra chegar, a gente tem que levantar as ofertas. Antes da palavra chegar, a gente tem que levantar a adoração. Tem que se entregar a Deus. Porque muitas vezes eu não sinto a palavra, eu não entendo a palavra, eu não vejo a hora do culto acabar. É porque você não cultua a Deus desde a hora que está saindo da sua casa. Então, quando você colocar o pé na casa do Senhor, já diga o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vem celebrando no carro, vem celebrando na rua, vem celebrando no teu coração. Entre por essas portas adorando, dobra o teu joelho, fala com o Senhor, glorifica a Deus em nome de Jesus, porque Deus quer trazer a palavra com poder, com glória, com majestade, com virtude, com revelação, com o Espírito Santo. Racalamanto nionda ramasuri comaraia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Maravilhoso Deus. Na hora que Jesus pegou a Bíblia na mão, meus irmãos, que foi dado púlpito para ele, estava todo mundo em adoração. Aí ele começou a deslacrar a Bíblia. Ele começou a deslacrar a revelação. E o que é que ele tinha a dizer? Ele dizia: e havendo o Cordeiro. Quem é que abre a palavra na igreja? É o Cordeiro. Não é o diploma na parede. Não é, meu irmão. Eu já cansei de ouvir pessoas diplomadas, irmãos, que são deprimentes, porque ele se adona do púlpito. É deprimente. Eu tenho certeza que nenhum de vocês está aqui para ouvir o diplomado, porque se o diplomado tivesse dignidade, ele tinha ido lá pegar o livro. Ele foi lá pegar o livro, o diplomado, o sábio segundo a carne, o poderoso desse mundo, foi o inquiridor desse século. Por que ele não se apresentou lá na hora que o anjo dizia: quem é digno? Por que ele não se levantou e foi lá? Sabe quem abre o Evangelho para nós? É Jesus. Aleluia. É Jesus quem te ensina. É Jesus quem te ensina com a unção do Espírito Santo. Ele disse: o Espírito Santo, o outro Consolador, que eu enviarei para que fique com vocês, ele vos ensinará todas as coisas. A igreja tem um mestre, e o mestre é Jesus. A igreja tem um Espírito, e o Espírito é de Deus. Jesus abriu o livro, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão. Prestem atenção. Chega a hora da pregação, meus irmãos. Tem uma pessoa que vai falar o seguinte: irmãos, agora é hora de você ouvir a palavra. É isso que esse animal que está bem pertinho do trono fala o seguinte: escuta, João, agora não é hora de chorar, não. E também agora é hora de você vir, se aproxima e vem e vê. Porque a palavra de Deus é uma revelação. Revelação, meus irmãos. Sem a palavra de Deus a gente vai para o buraco.
Sem a palavra de Deus a gente vai para a fossa, a gente vai para o abismo, a gente fica cego. A palavra de Deus é uma revelação, mas alguém tem que chamar você para a palavra. Escuta, diz o anjo: João, não presta atenção em mais nada, olha só o que o Cordeiro está revelando agora, presta atenção nisto. E como é que ele chama a atenção de João? Ele dá uma cutucada de ombro assim, ó. Escuta, ô João, hora da pregação. Não, leia um texto no detalhe. Um dos seres vivos, eu não sei qual deles, se era o que tinha cara de leão, de boi, de águia, de homem, eu não sei. Um dos 4 animais pegou e falou com voz de... Podem participar da pregação, meus irmãos. Não tenha inibição. Ele não falou com voz de pardal rouco. Ele falou com voz de trovão. O que significa? Deus está falando: filho, vem, participa, se anima, se desperta, se envolve. Eu estou falando para você como se fosse uma bronca, porque eu estou falando em alto e bom tom. Eu quero que vocês se tornem ouvintes da palavra. Vem! É muito difícil, porque de vez em quando a gente fala: irmãos, vem mais perto, ouve, e a pessoa fala: não, aqui está bom. João não, mas João já estava pertinho, e olha, glória a Deus, eu glorifico a Deus, porque ele já estava perto. Mas o Espírito Santo dizia: você que está perto, se aproxima mais, rapaz. Mas Senhor, eu já estou perto, se aproxima mais, porque você ainda está um pouco distante. Vem mais perto, se aproxima mais, pega essa palavra em nome de Jesus, coloca ela aqui, ó, exagera, pelo amor de Deus, seja exagerado com as coisas do céu. Glória a Deus. Porque alguém vai dizer para você o seguinte: mas não precisa ser tão fanático assim. É muito exagero, sabe? É ensaio, é escola dominical, é visita, é culto de terça, é culto de quarta na sede, depois é culto de campanha, e depois é oração na casa da irmã, e depois tem que sair com os jovens. Sempre vai ter alguém dizendo o seguinte, que você está meio fanatizado, mas aqui a voz está dizendo o seguinte: vem, mas eu já estou perto, mas vem, rapaz, vem, jovem, se aproxima. Se aproxima, o trono não vai acabar com você não, o relâmpago não vai pegar com você não, você está sendo convidado, se aproxima. Todos vocês que têm sede, venham e bebam de graça da água da vida. Se aproxima mais, glória a Deus, glória a Deus, amém? Porque por mais que você faça palavras de Jesus de Nazaré, mas Senhor, eu estou me dedicando tanto. Jesus falou assim com bom humor, porque Jesus tinha um bom humor. Mas Jesus tinha um bom humor. Eu gosto de ler a Bíblia porque eu vejo Jesus tirando uma com a nossa cara de vez em quando. Jesus tinha um bom humor. Senhor, eu já fiz um monte de coisa, não aguento mais. Jesus fala assim: mas servo inútil é assim mesmo. Fez tudo que tinha que fazer. E você quer o quê? Que eu te dê os parabéns? Ainda há lugar na minha casa, então vai trabalhar. Jesus é muito bem humorado, meus irmãos. A gente não percebe muito, porque a gente lê a Bíblia correndo, sabe? Rapidão. Leia devagar, meu irmão. Você vai conhecer o Jesus da Bíblia, um Jesus bem humorado, alegre, sabe responder, sabe matar uma pergunta assim de primeira e ainda sai petecando a bolinha assim. Eu sei que tem uns irmãos aqui que gostam do futebol, né? É um desaforo quando você está jogando futebol, né? Que o cara fica com a petequinha assim, dá rolinho, né? Tem que tomar um cutucão um cara desse. Jesus, meu irmão, ele era insuperável no humor dele. Você já trabalhou bastante, já fez muito, mas tem lugar ainda, dá para trabalhar mais, porque eu multiplico olha o que Jesus fala no livro de Isaías: eu multiplico as forças àquele que não tem nenhum vigor. Se eu não tenho vigor nenhum, como que o Senhor vai multiplicar? Pois é, Deus. É assim mesmo. Amém? E qual que não foi a surpresa? Porque aí João se aproximou. Quando João se aproximou, porque se alguém falar com voz de trovão perto de você, você tem que vir rapidinho, né, irmão? Falando com voz de trovão, olhei, e eis um cavalo branco. Aqui, a Bíblia ela não foi escrita em português, tá bem? Ela foi escrita em outra língua.
E a palavra aqui, branco, significa, e eis um cavalo brilhante. Brilhante, estava brilhando. Era tão branco, mas tão branco, mas tão branco que não era branco, era brilhante. Ele se aproximou e ele viu um cavalo branco. E o que estava sentado tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aí aquela pergunta que não quer calar: o que significa? De quem ele está falando? Afinal de contas eu não sei. Mas não é só você que não sabe, não. Ninguém sabe. Ninguém. Mas eu não entendi. É para mim chegar, ouvir, ver e não entender nada? E se for assim? E se for assim? Nem sempre você ouve a palavra e no culto ela faz algum sentido para você. Nem sempre a profecia que Deus entrega para você hoje faz algum sentido para a sua vida hoje. Mas Deus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Guarda a palavra no coração. Se você recebeu alguma coisa e na sua mente você não está entendendo, não descarta, pelo amor de Deus, porque tem gente que não entende o que está sendo dito, nem pregado, e por isso não presta mais atenção na palavra. Meu irmão, se você não está entendendo, creia da mesma forma e da mesma maneira. Você não precisa entender o detalhe, mas precisa guardar a fé no seu coração. Aleluia! Mas eu pensei que o pregador ia interpretar o cavalo branco nessa noite, mas diz o Espírito Santo, a mensagem agora é essa daqui. Nem tudo que foi dito para você vai entender, mas guarda a palavra, porque Deus, Ele semeou, e a semeadura ela tem uma colheita, e no dia da colheita você vai lembrar: bem que Deus falou comigo, bem que Deus semeou na minha vida, eu não entendia, mas agora estou entendendo, porque chegará uma hora em que a sua mente vai se abrir para as coisas de Deus. Maravilha? E continua assim, meus irmãos, porque vai tirar para o segundo cavalo. Aí aparece lá: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. Ué, mas de novo, meu irmão. Por que de novo? Por causa que, meu irmão, você tem que se alimentar de manhã, toma um café da hora, entendeu? Depois você tem que se alimentar no meio-dia, no almoço, e depois você tem que se alimentar na janta. Isso na segunda-feira, porque quando for na terça-feira você tem que tomar café, almoço e janta. E quando for na quarta-feira, café, almoço e janta. Todos os dias você tem que se alimentar, todos os dias, meus irmãos. Por que o segundo animal falou: vem e vê? Porque a Bíblia diz: aquele que tem será dado, e ninguém vai tirar a sua parte, meu irmão. Aleluia. Ninguém vai tirar de você este momento, este dia, esta hora, esses minutos que vocês estão entregando ao Senhor. Vocês estão entregando ao Senhor esses minutos da sua atenção. Mas, Senhor, eu acabei de ouvir uma pregação e eu não entendi a primeira. Por que eu tenho que ir na segunda? Por causa que Deus trabalha de maneira, eu vou falar pelo Espírito Santo. A revelação de Deus para a sua vida, presta aqui bem atenção. Faz assim com o coração, ó, sabe, super-homem assim, ó. Tira o óculos, deixa ele ser Clark Kent, vira o super-homem, abre o coração. Deus trabalha com uma revelação chamada revelação progressiva. O que é revelação progressiva? É um pouquinho de cada vez. Aleluia. O plano de Deus para você, para a sua vida, para o seu casamento, para a sua profissão, para a sua saúde, para a sua prosperidade, o plano de Deus para você será revelado progressivamente. Ele já revelou o primeiro, eu não entendi. Vai para o segundo. E você veio aqui na terça-feira, vem na quinta. E você veio na quinta, vem no sábado. Mas veio no sábado, vem no domingo. Veio em janeiro, vem em fevereiro. E progressivamente Deus vai só acrescentando sabedoria, inteligência, conhecimento, graça, unção, poder, virtude, dons, revelação. Glória a Deus. E a tua vida vai se transformando de tocha em tocha. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, porque é isso que a gente experimenta. E é importante, ministério, irmãos do Senhor, chamar o povo para a pregação. Veja que os 4 animais viventes, eles estão bem perto do trono. Então esses 4 animais viventes falou: não é só para nós,
Escola bíblica dominical não é só para nós. Escola bíblica dominical é para todo mundo, mas tem que chamar. João, vem me ver, mas eu já estou aqui, mas se aproxima mais. Tem que chamar o povo para a palavra de Deus. Tem que chamar o povo a perto do trono de Deus. Deus tem coisas grandes e firmes para anunciar e a gente não sabe. Sabe o que é desesperador você não saber a vontade de Deus para a sua vida? Bate um desespero, eu não sei o que fazer, para onde ir, o que falar, esperar, andar, não sei. E sabe aonde que Deus vai revelar a vontade dele? É na palavra, e a palavra é anunciada aqui, na hora da adoração. Meu Deus, eu sinto a sua presença, Senhor, glorificado seja. Aleluia, glória a Deus. E aí o segundo cavalo, porque no primeiro cavalo, que é o cavalo branco, ele recebeu um arco e ele recebeu uma coroa, e ele saiu vitorioso e para vencer. Quer dizer, ele vai ter que superar as dificuldades que vai aparecer diante dele. Por quê? Parece uma mensagem de bênção. Sabe aquela que você recebe? Jovem, Deus é na tua vida, Ele vai abrir as portas, e você vai sair passar por dificuldade, mas Deus está contigo. A primeira mensagem, ela é alvissareira. Olha, eu recebi uma coroa, eu recebi um arco, eu tenho um cavalo branco, eu vou vencer, glória a Deus. E aí você pensa, eu vou ser crente até o fim, porque vou ser mais do que vitorioso. Aí você vai para o segundo cavalo. Aí o segundo cavalo diz assim: e saiu outro cavalo vermelho. Essa palavra vermelho aqui, lá no grego que foi escrito, significa um cavalo flamengo, um cavalo de fogo, um cavalo pegando fogo. Foi isso que ele viu no céu. O segundo cavalo era um cavalo que estava pegando fogo, e tinha um cidadão em cima dele, um cavaleiro em cima dele. Aí a Bíblia diz: e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O que isso significa? Que muitas vezes a palavra de Deus vai vir para você e vai declarar vitória, bênção, prosperidade, virtude, mas de vez em quando Deus vai falar o seguinte: tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. Tem cavalo branco, mas tem cavalo vermelho também. Tem momentos de bonança, mas tem momentos de tribulação, meu irmão. Tem hora que você avança, mas tem hora que você para e recua. Tem hora que você enfrenta, mas tem hora que você se esconde. Tem hora que você ora, tem hora que você pede oração. Meu Deus. Amém? A vida é assim, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Porque Deus, Ele não veio aqui para amaciar vocês, simplesmente dizer, fica de boa, tranquilo, sossegado, porque, opa, peraí, mas tenha bom ânimo, porque de vez em quando vai vir um cavalo vermelho bem na tua frente. O cavalo branco vem luzindo, mas o cavalo vermelho vem pegando fogo. Aí você fala, misericórdia, eu estou numa prova de fogo, está pegando fogo, acho que não vou suportar, então vai para o terceiro cavalo, porque você tem que ir para onde? Vai para o culto. Irmão, você está sendo provado? Vai para o culto. Você está passando dificuldade? Vai para o culto. Você está passando uma humilhação. Essa semana eu passei uma humilhação que eu engoli seco. Olhei para a pessoa desse tamanho assim, falou umas brabezas para mim. Aí eu falei, tudo bem, sem problema nenhum, né? Eu lembrei da palavra de Jesus, eu vou por outro lado. Aí perguntaram para mim assim, você vai aguentar esse desaforo? Eu falei, eu vou agir de outra forma. Tudo bem, entendeu? De vez em quando é isso mesmo. Então você tem que saber se você está num tempo de cavalo branco ou se você está num tempo de cavalo vermelho. Se você está passando um cavalo vermelho nessa noite, que tem espada, que tem contenda, que estão brigando com você, estão implicando com você, implica se você ora, implica se você chora, implica se você fica calado, implica se você assiste televisão, implica se você vai trabalhar, implica se você está dormindo. Se você está passando um tempo em que está guerra, está armada, então você tem que ir para um lugar, terceiro selo, porque tem que melhorar, uma hora tem que melhorar. Vamos ver se melhora no terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e de sobre ele estava sentado, e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia,
uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O que isso significa? Irmão, o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, glorifiquem a Deus, falou aos Tessalonicenses, glorifiquem a Deus, porque foi da vontade de Deus, não que vocês somente crescem no Evangelho, mas que vocês também padecessem pelo Evangelho. O que isso significa? Paulo escreveu a Timóteo e disse o seguinte: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas Senhor, eu estou aqui numa luta com o cavalo vermelho e agora vem um cavalo preto. É o cavalo preto. O que é o cavalo preto? O cavalo da fome. Da fome, é da fome. Tem hora, meu irmão, Deus está falando com alguém aqui, eu tenho plena convicção do que eu estou falando. Tem hora que você começa a ver que a prova vai só aumentando, e cadê o mantimento no armário? E cadê a roupa que você não consegue mais comprar e nem trocar? Misericórdia, que você tem que ficar medindo ali a tampinha de sabão em pó para você não exagerar, porque se você exagerar, você não lava a roupa no outro dia. Estou falando pelo Espírito Santo. E você tem que ficar medindo ali o arroz, porque esse arroz aqui tem que dar para o almoço e para a janta, não pode ir para os lixos de jeito nenhum. E você dá o leite para a criança de manhã, mas você não tem o leite para a tarde. Tem tempo, meus irmãos, que você entra no estreito da balança, e é tudo sob medida. É uma medida, a Bíblia está dizendo uma medida, tem sob medida, não tem para esbanjar. Você que está passando por essa provação neste momento, o Espírito Santo está dizendo: é uma provação sob medida para a tua existência, nem mais e nem menos. Você crê nisso? Mas eu não saí de casa para ouvir esta mensagem, nem eu para pregar essa mensagem. Eu só vim para transmitir a vocês o seguinte: seja qual for a situação e as circunstâncias, é Cristo quem está no controle dos 3 cavalos. Só saiu o primeiro porque ele abriu o selo, só saiu o segundo porque ele abriu o selo, ele continuou abrindo o selo no terceiro, e depois ele abriu o selo no quarto. E aí eu paro a mensagem no quarto. Porque o que aconteceu no quarto? Olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Você está padecendo situações, tribulações, angústia. Só que tem um dia chamado dia da vingança do nosso Deus. Há um dia em que Deus há de retribuir tudo que o homem tiver feito, bem ou mal. Há um dia em que aquele que te perseguiu saberá que coisa amarga é perseguir alguém que serve ao Deus vivo. Chegará um dia em que as pessoas que te humilharam, elas terão que ver muito ao contrário, que não deveriam ter mexido na sua ferida. Diz o Espírito Santo o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos. Porque se alguém está afrontando você hoje, desaforando você hoje, machucando a sua moral hoje, mexendo com o seu brilho, com o seu orgulho, a Bíblia diz: não se vingue a si mesmo, mas dai lugar à ira, porque eu retribuirei, diz o Senhor. Minha é a vingança. Aleluia, glória a Deus. Põe na mão de Cristo, põe na mão de Jesus. Quem está te afrontando? Põe na mão de Jesus, porque aí a Bíblia diz o seguinte: que um cavalo passa e ele extermina 1/4 da humanidade, daqueles que destroem a terra. E essas pessoas aí, infelizmente, elas afrontaram ao exército de Deus vivo, assim como Golias. Irmãos, por mais dó que eu tenha de uma pessoa ímpia, eu tenho dó. Eu sei que se ela se vendeu ao mal, se ela está perseguindo a igreja de Cristo, se ela está maltratando os servos do Senhor, ou nós oramos e ela se converte e vem aqui pedir misericórdia a Deus, ou então as coisas vão ficar muito apertadas para ela e ela não terá como escapar da condenação do inferno.
Será que eu estou amaldiçoando os ímpios? Não, a Escritura está dizendo: você está padecendo hoje, mas padece na presença de Deus. Encomende a sua alma ao Senhor, fazendo o bem, diz o apóstolo Paulo. Paulo escreveu: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Vocês já leram isso? Paulo escreveu aos Romanos: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Só que ele coloca uma vírgula: se não houvermos desfalecidos. Está doendo? Está machucando? Está complicado? Está esquisito? Está estranho? Você está questionando? Mas seja fiel até a morte. Espera pelo Senhor no seu caminho. Espera pelo Senhor na sua família. Espera pelo Senhor no seu emprego. Espera pelo Senhor na sua carreira. Espera pelo Senhor, por causa que Ele vai dar o consolo. Quando você abre o 5º selo, muita gente morreu pela fé que nós estamos pregando aqui. Meus irmãos, a gente aqui no Brasil ainda não teve que enfrentar o fio da espada, mas se tivéssemos que enfrentar o fio da espada, iríamos diretamente para debaixo do altar de Deus que está nos céus. E a Bíblia diz que lá debaixo do altar estão as almas de todos aqueles que viveram para Cristo e também morreram por Cristo. Eu estou pregando para crentes, meus irmãos, porque o glória é para Deus e o aleluia é para Jesus. Os homens enfrentaram o cavalo preto, os homens enfrentaram o cavalo vermelho, os homens enfrentaram um cavalo amarelo e no final perderam a vida, morreram. E para onde foi as suas almas? Ficou vagando por aí? Desceu para as catatumbas da morte? Foi repousada lá no Hades? Não. O apóstolo Paulo falou: para mim o viver é Cristo. Você está vivo hoje, viva para Cristo. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. É lucro. Viva para Cristo. E se você padecer como cristão, glorifique a Deus, porque Deus enviará os seus anjos para poder te conduzir para o altar, e lá você vai aguardar o dia da ressurreição dos mortos com todos os salvos do Senhor. Aqueles que vivem para Cristo, diz a Bíblia, encomendem as suas almas pela prática das boas obras. Está vivendo para Cristo? Se aplica a ser melhor. Se aplica naquilo que você está fazendo, mas se entrega de coração, se entrega sem reserva. Abra a tua vida para Jesus e fala: Senhor, aqui não tem quarto escuro, não tem quarto com fechadura, não tem reserva para o Senhor. A minha vida é sua, Jesus. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. E se Deus quiser consumir você, que Ele te consuma. E quando chegaram nos céus aquelas almas, elas ficaram clamando debaixo do altar, porque oração, já foi falado várias vezes aqui, oração, meus irmãos, não é exclusividade da terra. Vocês sabiam disso? Que no céu também se ora? Eu não acredito nisso. No céu também se ora, filho. É só você ler aqui o capítulo 5, o capítulo 6, e você vai ler depois no capítulo 8, no céu também se ora. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E as almas oravam no céu assim: Senhor, até quando, ó santo e justo dominador, não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E aí a Bíblia diz que foram dadas a eles vestes brancas compridas, para que eles repousassem mais um pouco. E aí a nota diz o seguinte: para que eles esperem que outras pessoas morram como eles morreram. Dá para ler assim, ô João? Como que é, Senhor? Tem mais gente que vai morrer? Sim. Tem mais gente que vai padecer? Sim. Tem mais gente que vai sofrer tribulação? Sim. E o altar? Tem espaço para todo mundo, meu irmão. Para todo mundo. No altar tem lugar para você.
no altar, mas esse altar é o altar dos mártires. Glorificado seja o nome do Senhor, se Deus conceder que você seja martirizado por amor a Cristo. Mas se você não for martirizado, dê testemunho em nome de Jesus, amém? E essa é a mensagem que o Senhor nos entregou. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé por um minuto.